Olá, tudo bem? Eu sou a Maura, facilitadora do Educamídia, e hoje vou trabalhar com vocês a Wikipedia. Primeiro, eu queria contar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, enquanto eu fui professora, quando trabalhava projetos de pesquisa com os meus alunos, eu dizia para eles, qualquer coisa menos a Wikipedia. A Wikipedia não é espaço de pesquisa. Mas isso mudou e mudou bastante. Hoje eu considero a Wikipedia uma das melhores ferramentas, um dos melhores lugares para se trabalhar educação midiática. E se falando em lugar, eu acho importante a gente estabelecer aqui alguns conceitos. Primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito do espaço. A internet, ela é um espaço geográfico. Ela é um espaço no qual muitas realizações têm acontecido. O homem, ele praticamente se transferiu para esse espaço, parte da vida dele está sendo transferida para esse espaço, e esse espaço tem sido transformado, assim como o nosso espaço físico foi transformado pelo homem. E atualmente, nesse espaço, vivem virtualmente praticamente mais da metade da população do planeta. Eu diria que bem mais da metade em virtude do nosso isolamento. Nós fomos obrigados a migrar para esse espaço para continuar convivendo, para continuar produzindo e para continuar estabelecendo minimamente o contato, até mesmo com o nosso próprio espaço físico. E esse espaço virtual no qual nós vivemos, ele é dividido em muitos lugares. Quando nós nos transferimos para esse espaço, nós organizamos ali lugares de convivência, nós organizamos lugares de afeto, nós organizamos lugares de trabalho. Na verdade, nós frequentamos esses lugares há bastante tempo sem nos dar conta disso. Por exemplo, o WhatsApp é um lugar. É um lugar que está nesse espaço e no qual nós convivemos com os nossos grupos de família, com os nossos grupos de amigos, e assim eu posso falar do Instagram, posso falar do Facebook, posso falar do banco que nós frequentamos virtualmente para pagar as nossas contas, posso falar de vários outros lugares, o jornal que nós lemos, o filme que nós assistimos, todos eles são lugares de convivência, lugares que, em alguma medida, nós também estamos fazendo algumas construções culturais. Mas a grande questão é a seguinte, as grandes perguntas que ficam são as seguintes. Será que a gente presta bastante atenção nesses lugares? A gente analisa esses lugares? A gente sabe exatamente como é que esses lugares são construídos? Como é que eles estão organizados? Quem que convive conosco nesses lugares? Será que quando nós entramos nesses lugares, nós prestamos atenção no que está acontecendo nele, na mesma medida que nós prestamos atenção quando nós estamos em algum lugar físico? Quem é que nos acompanha nesse lugar? Como é que nós caminhamos por esses lugares? E para tentar responder essas perguntas todas, um professor dos Estados Unidos desenvolveu um conceito, construiu um conceito que eu considero bastante importante, que é o conceito de diligência digital. A diligência digital, ela é uma prática, ela é um olhar intencionalmente crítico e que ele precisa estar o tempo inteiro alerta e ele precisa ser empregado quando nós nos informamos através da rede. Em outras palavras, quando nós frequentamos esses lugares. Nós precisamos utilizar a diligência digital para entender como é que esse lugar está organizado para que nós possamos frequentá-lo da maneira mais adequada. Quando esse conceito de diligência digital ele é utilizado para o desenvolvimento de uma competência extremamente importante, que aliás está na BNCC, que é o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, utilizar a diligência digital é fundamental para que a gente consiga conviver nesses lugares. Mas esse professor, o nome dele é Troy Hicks, ele diz uma coisa muito importante também, que para que a diligência digital seja bem utilizada, nós precisamos trabalhar essa diligência com empatia, com propósito e com persistência. E empatia é uma competência socioemocional sobre a qual nós temos falado também o tempo inteiro. Esse conceito de diligência digital, esta prática de diligência digital, ela vem acompanhada de 6 princípios bastante importantes.
que na verdade também são 6 micropráticas. São essas 6 micropráticas que nos levam a ter bastante diligência digital quando nós entramos nesses lugares. O primeiro princípio é a proteção à privacidade. Isso a gente tem discutido muito aqui no Educamídia, tem discutido isso muito com vocês. É cada vez mais importante a gente entender como é que a gente protege a nossa privacidade. E nós precisamos aprender a proteger a nossa privacidade para ensinar os nossos alunos a fazer a mesma coisa. Então, usando ainda a metáfora do lugar, quando nós entramos nesse lugar, nós precisamos saber em que medida a nossa privacidade está protegida dentro desse lugar. O outro conceito diz respeito à maximização da atenção. Entrar nesses lugares, ou entrar e sair de lugares o tempo inteiro, significa ter a nossa atenção dividida. E a nossa atenção hoje é um dos nossos bens mais preciosos. Então, é fundamental que nós trabalhemos e que nós ensinemos também os nossos alunos a ter foco, que também é uma competência socioemocional, e maximizar a nossa atenção naquilo que de fato é importante num determinado momento. O outro conceito, e nós já falamos muito disso aqui também, é o conceito de compreender os algoritmos e furar a bolha. Nós vemos o que vemos na internet, nós vemos o que vemos nestes grandes espaços e muitas vezes entramos em determinados lugares, tá? Porque tacitamente nós acabamos, em função até mesmo da nossa proteção à privacidade, permitindo sermos convidados a entrar nesse lugar o tempo inteiro. Então, é fundamental que a gente consiga entender o que está por trás desse algoritmo, o que está por trás desse processo todo que nos faz ir a esse lugar para que a gente possa furar essa bolha e frequentar, na verdade, muitos outros lugares que existem nessa grande rede. Os outros 3 conceitos dizem respeito à ampliação da qualidade da escrita digital. A escrita digital, ela tem um preceito, um formato diferente da nossa escrita no papel. Quando nós falamos em escrita digital, nós ampliamos o escopo dessa escrita, porque nós podemos falar em escrita trabalhando com mapas, em escrita trabalhando com linhas do tempo, em escrita trabalhando com os mapas mentais, e escrita trabalhando com hiperlinks. Isso significa que também a leitura digital, ela tem um outro formato. Então, assim como nós ensinamos os nossos alunos a ler e escrever no papel, nós precisamos ensinar os nossos alunos a ler e escrever nesses grandes espaços. E é fundamental que eles saibam ler e escrever nesses grandes espaços para que eles possam, por fim, e esse é o último princípio, compreender como é que se dá a construção do conhecimento nesse grande espaço. Então, esse conceito, essa prática da diligência digital, ela diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades de aprendizado e socioemocionais que fazem com que tanto nós quanto os nossos alunos aprendamos a trafegar desses lugares, entender quem nos acompanha, o que está por trás desses lugares, para que a gente possa conviver da maneira mais ética e mais estruturada possível. Ok, isso posto, vamos tentar aplicar este conceito de diligência digital num lugar muito especial, que é a Wikipedia. A Wikipedia é uma enciclopédia online que ela foi fundada em janeiro, na verdade a primeira edição aconteceu em janeiro de 2001, antes dela já havia várias outras tentativas de estruturar uma enciclopédia digital, mas o que ela fez que as outras não conseguiam fazer era trabalhar com voluntários que cotidianamente editavam cada um dos seus verbetes. E esse trabalho voluntário, ele também nos traz 2 conceitos que são muito importantes quando a gente trabalha no espaço. O conceito de colaboração e o conceito de compartilhamento, nesse caso, do conhecimento. Mas essa colaboração e esse compartilhamento do conhecimento, ele acontece dentro da Wikipedia com muito cuidado,
o que significa que o pensamento crítico ele é um pilar fundamental para que a Wikipedia consiga sobreviver até hoje da maneira como ela sobrevive. Eu vou entrar aqui na Wikipedia com vocês. Essa aqui é a primeira página do Wikipedia, quando a gente digita ali wikipedia.org, esta primeira página que aparece. Aqui a gente já consegue ter algumas informações que são bem bacanas da gente ver, para a gente entender que lugar é esse. A primeira é que mais de 1 milhão de artigos estão editados em português. Tá? E nós vamos aqui digitar uma pesquisa para a gente tentar entender o que está por trás dessa Wikipedia. Então, vamos lá. Vou digitar aqui Bossa Nova. O que vai aparecer é esta primeira página, mas é fundamental a gente entender o que está por trás dela. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui é qual a data da criação da Wikipedia. Uma das maneiras da gente fazer isso é vir aqui embaixo, e agora nós estamos explorando este lugar. Eu venho aqui embaixo, e aqui eu tenho escrito que esta página foi editada pela última vez às 12h45, no dia 2 de outubro de 2020. E eu consigo ver aqui também, tá? Se eu clicar aqui, qual é a data da última edição. Mas eu posso também procurar a data da última edição indo para outros lugares. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo e aqui eu venho em informação da página. Nessa informação da página, eu tenho todas as informações sobre este verbete Bossa Nova. Eu consigo ver aqui o título da apresentação, o tamanho da página em bytes, o ID da página, em que língua ela está sendo trabalhada, e é importante dizer o seguinte, se nós fazemos essa mesma pesquisa sobre Bossa Nova num outro idioma, as informações que vão aparecer, às vezes são parecidas e às vezes são completamente diferentes. Então, é até interessante procurar o mesmo verbete em 2 línguas, em 3 idiomas diferentes, não para ler, mas para ver em que medida essas edições são diferentes também. E eu aqui consigo ver o histórico das últimas edições e consigo ver a data da criação da página. Então, a data da criação dessa página aconteceu à 00h05 do dia 21 de setembro de 2003. Aqui eu tenho o endereço do último editor e a data da última edição que eu já havia lido para vocês ali embaixo. Eu consigo saber também quantas edições foram feitas e as pessoas que fizeram. Olha a quantidade de informações que a gente consegue ver aqui. Se eu vier aqui no histórico, eu consigo ver todo o histórico das edições que foram feitas. Elas estão todas aqui com a data, se houve alguma discussão ou não, se ela é uma contribuição ou não, e que data e horário ela aconteceu. E aqui tem uma coisa que é extremamente interessante. Eu consigo comparar todas as versões que foram selecionadas aqui. Então, se eu selecionar esta e esta, na verdade já tinha uma aqui, então vamos lá, vou colocar outra aqui. E se eu selecionar essas 2 versões aqui, eu consigo ter uma comparação dos 2 textos e ver o que está acontecendo. Se essa edição é parecida com essa, se tem alguma diferença ou não, por que é que essas alterações foram feitas, que tipo de discussão foi feita aqui. Então, eu consigo ter muitas informações, não só acerca do verbete em si, mas eu consigo andar por trás do verbete e consigo compreender como é que esse verbete vem sendo construído desde 2003. Que tipo de contribuição aconteceu? Quem fez a discussão? Quais foram as diferenças de opinião? E aí entra a nossa empatia, para que o verbete tivesse sido transformado ou não.
E mais uma coisa que é fundamental, deixa eu voltar aqui na primeira página para vocês. Quando eu entro aqui na Wikipedia, eu consigo já perceber quais foram todas as referências que foram dadas, que foram utilizadas para a construção deste verbete. Então, este lugar chamado Wikipedia, ele não é exclusivamente aquela enciclopédia chapada que está no livro, que tem uma informação ali que não se modifica. A Wikipedia, ela é uma enciclopédia viva, é uma enciclopédia que ela é construída de maneira colaborativa por todas as pessoas que, em alguma medida, se interessam por aquele assunto. E para que nós consigamos pesquisar esse assunto e saber se esse assunto está devidamente discutido e organizado dentro da Wikipedia, nós temos, como eu mostrei para vocês, maneiras de ir por trás, de desvendar esta Wikipedia e ver se essa discussão ela é adequada ou se, em alguma medida, ela nos serve para a nossa pesquisa ou para o nosso trabalho. Então, o que eu sugiro a vocês é que vocês, e eu vou mostrar para vocês isso agora, façam um exercício para poder tentar entender como é que vocês podem desvendar essa Wikipedia. E quando vocês voltarem para a sala de aula, façam esse mesmo exercício com os alunos de vocês. Desvendem a Wikipedia, usem a Wikipedia como uma excelente ferramenta de desenvolvimento de alfabetização midiática, para que eles entendam, a partir de um determinado conhecimento, como é que esse conhecimento é construído, mas por trás da cortina, por debaixo do tapete. Vamos voltar aqui, e aí eu vou dizer a vocês, vou perguntar para vocês algumas coisas. Quando vocês entram no Wikipedia, é importante entender o seguinte: qual foi a informação que chamou mais a sua atenção dentro da Wikipedia? Qual a importância das informações que você coletou aí? De que maneira essas informações adicionais elas podem auxiliar na credibilidade da sua pesquisa? E eu vou deixar agora com vocês. A tarefa que vocês vão fazer é a seguinte: eu quero que vocês escolham qualquer assunto dentro do Wikipedia, aquele que é do interesse de vocês, aquele que vocês eventualmente consideram que é o mais polêmico ou não. Eu vou deixar aqui alguns links para vocês copiarem alguns documentos e vocês vão fazer as atividades dentro desse documento para entregar para todos nós dentro do Educamídia, na sala de aula que vocês estão inscritos. Os documentos são esses aqui, vou mostrar para vocês. O primeiro, depois que vocês pesquisarem o assunto, está fazendo a cópia aqui, vocês vão cair neste documento e esse documento pergunta para vocês qual é o tópico que vocês precisam pesquisar, qual é a data da criação da página, qual é a edição mais recente, quantas edições já foram feitas, quantas discussões sobre esse tópico já estão acontecendo e quantas referências ou fontes externas já estão disponíveis. Isso é olhar por trás da Wikipedia e entender o que está por trás dela. No segundo documento, vocês também vão fazer uma cópia. Vocês vão me contar o que mais chamou a atenção de vocês na Wikipedia, qual a importância das informações que você coletou, de que maneira essas informações adicionadas auxiliam na credibilidade da sua pesquisa e, a partir das informações coletadas, se você considera ou não a Wikipedia uma fonte confiável e por quê. E, por fim, no último documento, e vai aqui um desafio, vocês vão criar uma citação usando a Wikipedia. Nós colocamos aqui para vocês 3 citações, 3 modelos de citação, e vocês vão usar qualquer uma delas para poder fazer uma citação sobre o assunto que vocês pesquisaram. Ok? Para terminar, o Clay Shirk, que é uma das pessoas da Wikipedia,
ele diz o seguinte, que o que faz a Wikipedia eficiente não é a tecnologia, mas a comunidade em torno dela. Então, se a comunidade que está editando a Wikipedia trabalha de maneira colaborativa, de maneira empática e de maneira ética, este espaço no qual nós estamos trabalhando, ele será extremamente eficiente e adequado para que nós consigamos trabalhar com os nossos alunos. O Troy Hicks é a pessoa responsável pelo desenvolvimento desse trabalho da Wikipedia. Ele é professor de inglês, mestre em tecnologia educacional, diretor da Universidade de Michigan, e eu sou a Maura, tá? Formada em História pela USP, mestre em Educação, apaixonada por tecnologia e sou integrante tanto do time do Educamídia quanto do time da Nuvem Mestra. E eu tenho um enorme prazer em estar com vocês aqui e espero de verdade ter podido ajudar vocês. Agora, mão na massa.